Existem profecias tão perturbadoras que foram mantidas em segredo por décadas. Visões tão específicas que mesmo aqueles que as testemunharam rezaram para que nunca se cumprissem. E o que Padre Pio, o santo estigmatizado cujas feridas sangraram por 50 anos e cujos milagres são documentados além de qualquer dúvida, previu sobre Luiz Inácio Lula da Silva e o início de 2026, é algo que vai fazer seu sangue gelar. Porque não estamos falando de simbolismos vagos ou interpretações forçadas. Estamos falando de descrições específicas, características inconfundíveis e eventos que estão começando a se manifestar exatamente agora. Você está preparado para descobrir o que um santo que conversava com anjos viu sobre o destino do líder mais controverso do Brasil? Padre Pio de Pietrelcina. Um nome que carrega o peso da santidade e autenticada como poucos outros na história moderna. Nascido Francesco Fargione em 1887 no sul da Itália, ele se tornou um dos místicos mais documentados que a Igreja Católica já conheceu. De 1918 até sua morte em 1968, ele carregou os estigmas, as feridas de Cristo sangrando de suas mãos, pés e lado, todos os dias, por 50 anos. Médicos o examinaram repetidamente, céticos investigaram minuciosamente. O Vaticano o submeteu a escrutínio intenso, às vezes até restringindo seu ministério porque não conseguiam explicar o que estava acontecendo com ele. Mas as feridas nunca sararam, o sangue nunca parou e os milagres nunca cessaram. Ele lia almas na confissão, revelando pecados que as pessoas nunca haviam confessado em voz alta. Ele bilocava, aparecendo em múltiplos locais simultaneamente, com dezenas de testemunhas. Ele emanava o odor de santidade, uma fragrância sobrenatural que enchia os ambientes. Ele curava os doentes de formas que a medicina não conseguia explicar. Ele predizia mortes com datas exatas. Ele via eventos futuros com claridade que aterrorizava até mesmo aqueles mais próximos a ele. E entre todas as suas profecias, registradas por aqueles que o conheceram, há um conjunto de visões sobre a América do Sul que permaneceram largamente desconhecidas até recentemente, armazenadas em testemunhos que só agora estão vindo à luz à medida que nos aproximamos das datas que ele especificou. O relato mais detalhado vem de Padre Alessio Parente, que serviu com Padre Pio em São Giovanni Rotondo por muitos anos. Antes de sua morte em 2007, Padre Alessio deu uma entrevista extensa que foi gravada, mas nunca amplamente distribuída. Nela, ele descreveu uma conversa de 1962, 6 anos antes da morte de Padre Pio, quando o santo falou sobre o Brasil com especificidade incomum e óbvio sofrimento. Padre Alessio disse: Padre Pio me contou que havia recebido uma visão sobre o Brasil que o perturbou grandemente. Ele disse que o Brasil era uma nação abençoada por Deus com recursos além da imaginação, mas que estava presa em ciclos de corrupção e divisão que impediam seu verdadeiro potencial. E ele disse que viu um homem específico, um líder que viria e iria repetidamente, que representaria tanto a esperança quanto o perigo para aquela nação. Ele descreveu esse homem com detalhes que só agora fazem sentido completo. Um homem que viria e iria repetidamente. Um líder cíclico. Lula da Silva, presidente em 2003 a 2010, fora do poder, preso, libertado e presidente novamente desde 2023. Vindo e indo, exatamente como Padre Pio descreveu. Mas a profecia fica muito mais específica e muito mais perturbadora. Padre Alessio continuou. Padre Pio descreveu esse homem com precisão impressionante. Ele disse que seria alguém que veio do povo, não da elite, que havia trabalhado com as mãos, conhecia o sofrimento dos pobres. Ele disse que esse homem teria o dom da palavra, capaz de mover multidões com seus discursos. Ele disse que esse homem seria amado apaixonadamente por metade da nação e odiado ferozmente pela outra metade. E ele disse que no início de 2026, esse homem enfrentaria seu momento mais difícil. Alguém do povo, trabalhador manual, dom da oratória, amado por metade,
odiado pela outra. Isso descreve Lula com precisão cirúrgica. Operário metalúrgico que se tornou líder sindical, presidente icônico, figura mais polarizadora da política brasileira. Metade do país vê ele como salvador. A outra metade vê ele como ameaça à democracia. E Padre Pio identificou o início de 2026 como o momento de sua maior provação. Estamos a semanas desse período. Mas o que exatamente Padre Pio viu acontecendo com Lula no início de 2026? Padre Alessio foi surpreendentemente específico em seu testemunho. Padre Pio disse que viu 3 ameaças convergindo sobre esse líder no início de 2026. A primeira ameaça vinha do seu próprio corpo. Ele disse que o homem era velho, que havia sofrido muito e que seu corpo começaria a falhar sob o peso da idade e do estresse. Ele via doença. Ele via fraqueza física que não poderia ser escondida. E ele viu os inimigos desse homem explorando essa fraqueza para questionar sua capacidade de governar. A primeira ameaça: saúde em declínio. Lula tem 79 anos. Já teve câncer, já passou por cirurgias. O estresse de governar o Brasil com todas as suas crises e divisões é imenso. E há rumores constantes sobre sua saúde. Cada aparição pública analisada em busca de sinais de fraqueza. Padre Pio viu que no início de 2026, essa questão de saúde se tornaria impossível de ignorar. Que algo aconteceria que forçaria Lula ou a revelar problemas de saúde sérios ou a lidar com especulação desenfreada sobre sua capacidade física de continuar a governar. Padre Alessio continuou. A segunda ameaça vinha de dentro do próprio ciclo de poder. Padre Pio disse que viu aqueles mais próximos ao líder começando a conspirar. Não abertamente, mas em sussurros. Ele disse que havia pessoas que queriam o poder para si mesmas, que viam a fraqueza crescente do velho líder e começavam a se posicionar para substituí-lo. Ele viu traição, não de inimigos, mas de aliados. A segunda ameaça, traição interna. No Partido dos Trabalhadores e na coalizão governante há múltiplas figuras ambiciosas, pessoas que respeitam Lula, mas que também têm suas próprias aspirações. E se Lula mostrasse sinais de fraqueza significativa no início de 2026, é inevitável que comecem conversas sobre sucessão, sobre quem deveria estar se preparando para assumir. Essas conversas, mesmo que bem intencionadas, minariam a autoridade de Lula, criariam percepção de que ele é um pato manco, um líder cuja influência está diminuindo. E Padre Pio viu isso acontecendo especificamente no início de 2026. E a terceira ameaça é a mais dramática e mais imediata. Padre Pio chorou quando descreveu a terceira ameaça. Ele disse que viu o povo brasileiro, aqueles que amavam o líder, começando a duvidar. Ele disse que as expectativas eram tão altas, as promessas tão grandes, que quando a realidade não correspondesse aos sonhos, a desilusão seria profunda. Ele viu protestos massivos. Ele viu antigos apoiadores se voltando contra o homem que uma vez idolatraram. E ele disse que isso aconteceria no início de 2026, desencadeado por um evento específico que revelaria a fragilidade de tudo que havia sido construído. A terceira ameaça, perda de apoio popular. Desilusão de sua base, e um evento desencadeador no início de 2026. Isso é o mais aterrorizante porque é o mais imprevisível. O que seria esse evento? Um escândalo de corrupção envolvendo pessoas próximas a Lula? Um desastre econômico que não pode ser culpado em governos anteriores? Uma decisão política que aliena seus apoiadores mais leais? Uma revelação sobre sua saúde que mostra que ele escondeu informações críticas do público? Padre Pio não especificou exatamente o que seria, apenas que aconteceria no início de 2026 e que seria devastador para a presidência de Lula. Agora devemos examinar por que Padre Pio, um monge italiano que nunca visitou o Brasil, teria visões tão específicas sobre um líder brasileiro. Segundo aqueles que o conheceram, a resposta está na natureza de seus dons proféticos. Padre Alessio explicou. Padre Pio não escolhia sobre o que ter visões. Deus mostrava a ele o que Deus queria que ele visse. E quando lhe perguntei por que Deus mostraria a ele coisas sobre o Brasil, um país tão distante, ele disse que era porque o Brasil é espiritualmente significativo. Ele disse que o Brasil é a maior nação católica do mundo e que o destino do catolicismo no século XXI está ligado ao destino do Brasil. Se o Brasil permanece fiel, o catolicismo prospera na América Latina.
Se o Brasil se afasta, todo o continente pode seguir. O Brasil como nação espiritualmente crucial e Lula como figura central nesse drama espiritual, porque embora Lula pessoalmente não seja particularmente religioso, suas políticas e sua influência moldam profundamente a cultura religiosa do Brasil. E Padre Pio viu que o início de 2026 seria o momento quando o Brasil e, portanto, o catolicismo latino-americano seria determinado pelo que acontece com Lula. Mas a profecia não é apenas sobre catástrofe. Padre Pio também viu possibilidade de redenção. E isso é crucial para entender o significado completo de suas visões. Padre Alessio recordou: perguntei a Padre Pio se havia esperança, se esse líder brasileiro sobreviveria às suas provações. E ele disse que isso dependia de escolhas. Ele disse que se o homem pudesse aceitar sua fraqueza, admitir suas limitações e confiar em outros para carregar parte do fardo, ele poderia sobreviver. Mas se insistisse em ser o herói sozinho, se seu orgulho o impedisse de pedir ajuda, então ele cairia, e sua queda arrastaria consigo muito do que havia construído. Escolhas, a capacidade de admitir fraqueza, a humildade de aceitar ajuda. Essas são as chaves para Lula sobreviver o início de 2026, segundo Padre Pio. E aqui está a questão crítica. Lula é capaz dessa humildade? Sua carreira inteira foi construída por ser o líder forte, o homem do povo que nunca desiste, o lutador que sempre volta. Sua marca é resiliência e força. Admitir fraqueza vai contra tudo que ele construiu como persona política. Mas Padre Pio viu que essa admissão é necessária, que sem ela, as 3 ameaças o consumirão: saúde em declínio, traição interna, perda de apoio popular, todas convergindo no início de 2026. Há outro elemento na profecia de Padre Pio que ainda não discutimos, algo sobre o que acontece ao Brasil se Lula cair. Padre Alessio registrou: Padre Pio disse que o destino desse líder e o destino do Brasil estão entrelaçados de formas que poucas pessoas compreendem. Ele disse que se o líder cair no início de 2026, o Brasil entrará em período de caos. Não imediatamente, mas lentamente, como edifício que começa a desmoronar. Ele viu o país se dividindo cada vez mais, viu violência política, viu a economia entrando em espiral, viu o povo perdendo fé nas suas instituições e viu que levaria anos, talvez décadas, para reconstruir o que seria perdido. Isso eleva dramaticamente as apostas. Não se trata apenas do destino político de um homem, trata-se da estabilidade de toda uma nação. Se Padre Pio está correto, o início de 2026 é um ponto de inflexão para o Brasil, e a forma como Lula navega essas 3 ameaças determinará se o país entra em período de renovação ou de declínio prolongado. Agora, devemos examinar o que está acontecendo no Brasil agora mesmo, que sugere que essas profecias estão começando a se manifestar. Primeira ameaça: saúde. Há especulação constante sobre a saúde de Lula. Cada vez que ele cancela um compromisso, rumores explodem. Cada vez que parece cansado em público, análises circulam sobre seu estado físico. E com 79 anos, tendo sobrevivido ao câncer, governando um país em crise perpétua, o fato é que sua saúde é legitimamente preocupante. O início de 2026 pode ser quando algo se torna público, que não pode mais ser escondido ou minimizado. Segunda ameaça: traição interna. Dentro do PT e da coalizão governante, há tensões. Há figuras que discordam silenciosamente de certas decisões de Lula. Há ambições que estão sendo contidas, mas não eliminadas. E se Lula mostrasse fraqueza significativa, essas tensões poderiam se transformar em conspiração aberta para sucedê-lo antes do fim de seu mandato. Terceira ameaça: perda de apoio. As pesquisas mostram erosão no apoio a Lula, especialmente entre os mais pobres, que foram sua base histórica. As expectativas eram altíssimas. A realidade tem sido muito mais difícil. A inflação persiste, a violência continua, a desigualdade permanece e a paciência está se esgotando. Um evento desencadeador no início de 2026 poderia transformar frustração em rejeição aberta. As 3 ameaças que Padre Pio identificou estão todas presentes, todas se formando, todas prontas para convergir exatamente quando ele disse que convergiriam, no início de 2026, daqui a semanas. Os céticos argumentarão que tudo isso é vago demais, que qualquer líder velho enfrenta questões de saúde, que tensões internas existem em qualquer coalizão, que perda de apoio popular é comum
e que não há nada profético em identificar esses desafios genéricos. Mas a especificidade da profecia de Padre Pio destrói esse argumento. Ele não disse algum dia um líder brasileiro enfrentará problemas. Ele descreveu um homem específico, do povo, trabalhador manual, orador poderoso, figura cíclica que vem e vai. E ele identificou o início de 2026 como o momento quando 3 ameaças específicas convergiriam: saúde física, traição interna, perda de apoio popular desencadeada por um evento. Isso não é vago, isso é extraordinariamente específico e está se alinhando exatamente agora. Há uma última parte da profecia de Padre Pio que Padre Alessio compartilhou, algo sobre oração e esperança. Padre Pio me disse que devemos orar pelo Brasil, que devemos orar por esse líder, concordando ou não com suas políticas, porque o que está em jogo é maior que política, é espiritual, é o futuro de uma nação inteira e seu papel no mundo. Ele disse que se suficientes pessoas rezarem, se suficientes pessoas escolherem unidade sobre divisão, compaixão sobre raiva, então mesmo as provações do início de 2026 podem se tornar oportunidades de crescimento, em vez de sementes de destruição. Oração. Como sempre com Padre Pio, a resposta final é espiritual, não política, não estratégica, espiritual. E talvez isso seja o mais importante de tudo, porque independentemente do que alguém pense sobre Lula politicamente, independentemente de amá-lo ou odiá-lo, o fato é que ele é um ser humano enfrentando provações tremendas. E Padre Pio, um santo que conhecia sofrimento intimamente, chamava as pessoas não a julgamento, mas a oração. O início de 2026 está quase aqui. As 3 ameaças estão se formando, e Luiz Inácio Lula da Silva está prestes a enfrentar o que Padre Pio descreveu há mais de 60 anos como seu momento mais difícil. Ele sobreviverá? Ele encontrará a humildade de admitir fraqueza e aceitar ajuda? Ou seu orgulho o fará insistir em carregar tudo sozinho até que o peso o esmague? As escolhas que Lula faz nas próximas semanas determinarão não apenas o seu próprio destino político, mas o curso de toda uma nação. E um santo que brilhou pelas feridas de Cristo viu tudo isso décadas antes de acontecer. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e de Lula, porque segundo Padre Pio, ambos vão precisar. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.